Meus irmãos, nós continuamos com a carta aos Romanos, no capítulo 8º da carta aos Romanos, para ser mais preciso. São Paulo hoje começa por incentivar a nossa esperança, dizendo: nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Portanto, não temos que ter medo, não é? A nossa esperança está firmemente fundada neste Deus que nos ama e faz concorrer todas as coisas para o nosso bem. E depois, no final da leitura de hoje, ele aponta as etapas da salvação. Àqueles que predestinou, também os chamou; àqueles que chamou, também os justificou; àqueles que justificou, também os glorificou. E quem são aqueles que ele predestinou? É assim um grupinho, uma elite, uma seita? Nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Todos os homens e todas as mulheres são predestinadas por Deus, predestinados e predestinadas por Deus à salvação. Alguns por ignorância ou por idiotice não aceitam essa predestinação. Mas Nosso Senhor arranjará a maneira de os salvar também. Há outros que obstinadamente recusam a escolha que Deus deles faz e deixam-se escolher por outro, que a gente não quer nem pronunciar o nome. Esses encontrarão a perdição. Meus irmãos, no início da celebração, comecei por referir o apóstolo Santiago Maior, patrono da confraria do apóstolo Santiago. Referi São Charbel, cuja festa se celebra hoje na nossa paróquia. Referi, como não podia deixar de referir, porque hoje é o dia deles, São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus, e São Miguel Arcanjo, que está sempre particularmente presente na missa das 6h30 do último domingo do mês, patrono da Irmandade de São Miguel e Almas. Eu acho que todos eles, predestinados por Deus, foram chamados, foram justificados e estão glorificados. Têm todos isso em comum. E quem nos dera ter também em comum isso com eles, era bom sinal. Mas também têm em comum outras coisas. Por exemplo, não terem querido de Deus outra coisa senão a sabedoria que lhes permitisse, em todas as circunstâncias, realizar sempre a vontade de Deus. Quem como Deus? Foi assim Santiago, foi assim São Charbel e, naturalmente, foi assim São Joaquim e Santa Ana. Todos eles fizeram este negócio apontado no Evangelho, nestas que são chamadas as parábolas gêmeas do discurso das parábolas do reino do Evangelho de São Mateus. Todos deixaram tudo para possuir o tesouro, para possuir a pérola, para possuir o reino de Deus. E não se interessaram com mais nada.
também têm em comum a devoção à Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana, como é que poderiam não ter a devoção à Nossa Senhora? Que com certeza reconheceram como aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu próprio filho, que era a avó deles, do Joaquim e da Ana. Como é que nós sabemos que São Joaquim e Santa Ana são os pais de Nossa Senhora? Ou melhor, como é que sabemos que os pais de Nossa Senhora se chamavam Joaquim e Ana? Essa informação é-nos dada pelos Evangelhos apócrifos. Já no domingo passado referi, já não, a propósito de qualquer coisa, os Evangelhos apócrifos. Referi concretamente o Evangelho de Tomé. Como dando pormenores da vida destes a quem nós tanto queremos. Há coisas de Nossa Senhora, de São José, dos pastores, que nós sabemos através da informação dos Evangelhos apócrifos, que para isso nos são muitíssimo úteis. É claro que para a nossa devoção à Nossa Senhora não era absolutamente necessário nós sabermos quem são os pais dela. E muito menos o nome dos pais dela. Mas isso ajuda-nos. Faz parte da nossa natureza. Gostar de saber estes pormenorzinhos. E, de facto, há 3 evangelhos apócrifos que coincidem no nome dos pais de Nossa Senhora. O Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Maria e o Pseudo-Mateus. E também coincidem noutra informação acerca dos pais de Nossa Senhora. Eram estéreis e já de proveta idade, quando Nosso Senhor lhes concedeu a graça de nascer esta menina. A casa deles seria possivelmente no local onde já no século VI estava edificada uma basílica de Jerusalém, junto da piscina probática, mesmo ao pé das esplanadas do templo. Aí encontra-se a Basílica de Santa Ana, belíssima, dedicada àquela que foi a mãe de Nossa Senhora. E com Joaquim e Ana começam a compor-se as coisas. Começamos a ver mais claro os desígnios de Deus para a nossa salvação. Deles nasceu Maria, imaculada, foi concebida sem pecado original no seio de Santa Ana, porque Deus assim quis, em ordem à sua maternidade divina. Queremos nos associar a São Joaquim e a Santa Ana nesta devoção àquela que foi também a sua filha, a Virgem Maria, Mãe de Deus. São Charbel também. São Charbel foi criado por um tio, porque o seu pai morreu muito cedo e a sua mãe voltou a casar, mas era um tio que o explorava. Nós hoje falamos muito da exploração do trabalho infantil e São Charbel poderia ter sido vítima disso se ele não se defendesse um bocadinho. Ele ia guardar os rebanhos do seu tio e deixava os rebanhos entregues ao cuidado de Nosso Senhor.
Ele ia cuidar de outra coisa. Ia cuidar da sua vida espiritual. Ia para uma gruta e aí passava o tempo a rezar e a contemplar os mistérios de Maria Santíssima. A sua espiritualidade, a espiritualidade de São Charbel, um santo do Oriente, da Igreja Maronita, assenta na devoção a Nossa Senhora e na devoção eucarística. Morreu como queria morrer, na véspera de Natal, do dia 24 de dezembro de 1898, a celebrar a Eucaristia. E aconteceu até um fenómeno luminoso, extraordinário. Portanto, ele era ermita, celebrava a Eucaristia sozinho, e quando lhe deu, enfim, aquele problema de saúde que o levou à morte, foi a seguir à consagração, e um irmão que deu por falta dele e foi à capela, verificou que havia uma luz que percorria o corpo de São Charbel, entrava no sacrário, saía do sacrário, percorria o corpo de São Charbel. Portanto, a devoção a Nossa Senhora e a devoção eucarística. Os malandrecos, amigos de juventude de São Charbel, que nessa altura ainda se chamava José, ele só tomou o nome de Charbel, um mártir do século II, depois de professar como religioso, gozavam com ele, chamando àquela gruta para onde ele ia, abandonando os rebanhos ao cuidado de Nosso Senhor, a Gruta do Santo. E ainda assim hoje, nas montanhas do Líbano, que foi onde São Charbel nasceu, a Gruta do Santo é um lugar de peregrinação. A devoção de Santiago a Nossa Senhora, escusamos de a lembrar, não é? Basta recordarmos que Santiago era apóstolo, e que os apóstolos rezaram com Maria, a mãe de Jesus, à espera do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E que Nossa Senhora teve um papel determinante na vida daqueles homens que, como nós todos, lhe foram entregues como filhos na hora da cruz. E ainda por cima, São Tiago Maior era irmão de São João, a quem Nossa Senhora foi entregue. Quando Santiago, antes de ser martirizado, veio à Península e teve cá uma experiência apostólica importante, não é? E é por isso que ele é o padroeiro das Espanhas. Num momento de desalento, Nossa Senhora apareceu-lhe nos arredores de Saragoça com uma coluna na mão. Apareceu-lhe ainda em corpo, porque nessa altura Nossa Senhora ainda não tinha ido para o céu, incentivando com aquela coluna, convidando a ter uma fé forte como aquela coluna. E isso foi determinante para que São Tiago tivesse continuado a sua missão evangelizadora aqui na Península. A devoção do anjo São Miguel a Nossa Senhora é a devoção comum a todos os anjos. Nossa Senhora tinha um anjo da guarda, e nós sabemos quem era o anjo da guarda de Nossa Senhora. Era São Gabriel, o anjo da Anunciação. Foi quando do martírio de Santa Filomena, foi o anjo Gabriel, o anjo da sua guarda, que Nossa Senhora encarregou de ir consolar Santa Filomena.
nas masmorras de Diocleciano. Mas é de crer que a comandar aquela legião de anjos que vieram buscar Nossa Senhora quando ela foi assunta ao céu após a sua dormição, essa legião de anjos fosse comandada pelo príncipe das milícias celestes, São Miguel, ele próprio. Portanto, irmãos, tantas coisas em comum que existem entre estes santos e que nós devemos imitar. Escolher como dom mais precioso que todos os dias pedimos ao Espírito Santo a sabedoria que nos permite reconhecer qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Procurarmos corresponder à predestinação e à vocação de Deus. Vivermos na esperança, já que sabemos que Deus nos ama muitíssimo e faz concorrer todas as coisas para o nosso melhor bem. Sermos capazes de renunciar a tudo para possuirmos o reino dos céus, como o homem que encontrou a pérola que procurava, ou como o homem que casualmente encontrou o tesouro escondido no campo. Venderam tudo o que possuíam para comprar o tesouro e para comprar a pérola, não para fazerem negócio com o tesouro ou com a pérola. Não foi para revenda que eles fizeram esse negócio, foi para ficarem no gozo eterno daquele tesouro, daquela preciosidade que é o reino dos céus. Que São Tiago, que São Joaquim, Santa Ana, que São Charbel venham em nosso socorro e nos ajudem a perceber sempre aquilo que mais nos convém em ordem à salvação eterna.